Olá, pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. E a direita e a esquerda, hein? Tá tendo atrito aí entre o Bolsonaro e o Lula, né? Esse atrito só tende a piorar, né? Não tem nada que melhora isso, né? Porque as eleições municipais estão chegando. A eleição de conselheiro você já viu, né? Conselheiro tutelário você já viu o que aconteceu. Imagina as municipais, imagina as federais, que está para chegar daqui a pouco aí, em 2026 já temos eleições, hein? 2024, 2026. Você sabia que só tem eleições em anos pares, de 2 em 2 anos? Pois é, teremos em 2024, depois 2026, depois 2030 e assim sucessivamente. Um abraço para você que está curtindo e também que está compartilhando. Bolsonaro processa Lula, né? O Lula, muitas vezes, ele não esquece o Bolsonaro, né? E às vezes vice-versa, né? Às vezes o Bolsonaro dá uma alfinetada também no Lula lá, né? Mas o Lula estava no evento e ele falou uma coisa aqui que nós vamos falar o que ele falou, por que isso aconteceu. É aquilo que eu falo para você, irmão. Quando a gente fala alguma coisa de alguém, é preciso provar. Não pode sair falando tudo que você pensa de alguém. Ah, eu vi falar no Facebook que alguém roubou. Aí você vai, o fulano é o ladrão. Tá, e se a pessoa estiver mentindo? Você que vai ser processado. E a outra? A outra pessoa pode não ter patrimônio, nada, e você pode ter, e você perde o seu. Cuidado. A gente tem que provar. E mesmo se você escrever na sua rede social que alguém é ladrão, mesmo se ele for, ele pode te processar também. Tá bom? A justiça brasileira. Vamos ver o processo? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo Brasil afora. A nova ação, hein? A nova, sinal que tem velha, né? A nova ação de Bolsonaro contra Lula no Supremo Tribunal Federal. Por que no Supremo? Porque o Lula tem prerrogativa, né? Ele tem prerrogativa como presidente. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro voltou a acionar o Supremo Tribunal Federal hoje, contra o presidente Lula, por injúria e difamação. A queixa-crime diz respeito a uma declaração do petista concedida em março, na qual ele teria insinuado que Bolsonaro seria o dono de uma mansão nos Estados Unidos. A afirmação ocorreu durante uma cerimônia de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, no Palácio do Planalto. Aí que eu digo, né? Era uma lei do Paulo Gustavo, né, falecido, e o que tinha a ver colocar nome de Bolsonaro no meio, né? Então vamos lá. O que disse Lula? Ele disse bem assim, abro aspas, acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do ajudante de ordem de Bolsonaro, o Mauro Cid, né? Certamente, uma casa de 8 milhões não é para um ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância. Falou Lula naquela época. A defesa, então, do Bolsonaro argumenta que o petista não citou o nome do ex-presidente para evitar ser responsabilizado, mas que teria se configurado os crimes de injúria e difamação. O Lula, na época, ele não falou o nome Bolsonaro, mas, juntando as coisas, dá-se a entender que era, né? Com certeza. No documento, os advogados, inclusive o Fábio, né, que é advogado de Bolsonaro, e Paulo Amador Cunha afirmam que a casa, no sul da Califórnia, foi adquirida por 1.700.000 dólares e que o imóvel pertence a Daniel Cid, irmão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Ao Supremo, a defesa pede a concessão de uma liminar para que Lula publique uma retratação nas redes sociais no prazo aí de 24 horas, né? Então veja bem que o
o Bolsonaro, ele não quer indenização do Lula. Ele não quer. Né? Ele quer apenas que o Lula venha a público, claro, né? Obrigado pela justiça, e desfazer aquilo que ele falou. Porque ele falou que a casa era de alguém, e mesmo se fosse. Porque se você for buscar o registro de imóveis, não está no nome de Bolsonaro, não está em nome do Cid, está em nome do irmão do Cid. Então, o que Lula fez? Ele fez uma suposição que seria, né? Mas isso não pode, porque se o Lula tivesse uma conversa do WhatsApp ali, tá em nome de fulano, mas a casa é de ciclano, não tem. Ou até mesmo o registro de imóveis, né? Ou tivesse vazado ali numa quebra de sigilo telefônico ali essa conversa, olha, a casa está em nome do irmão, mas ela é do presidente, e tal. Aí era outra coisa, o Lula teria uma prova na mão. Mas nesse caso não tinha, e não pode falar aquilo que não... E vale para o Bolsonaro também, pessoal, para mim, para você, para todo mundo. Eu não posso falar que aquela casa é do seu João, do seu Pedro. Eu tenho que ter prova para isso. E sem prova, não pode falar. Então, por isso, o Lula está sendo processado e, possivelmente, se perder, ele vai ter que fazer uma retratação. E aí é que vem. Essa retratação vai ser no Twitter? Essa retratação vai ser no Facebook? Vai ser aonde? Pois é. A justiça diz que essa retratação, que vale para todo mundo, para eu, para você, tem que ser no mesmo canal. Então, o Lula estava em qual canal neste dia? No YouTube? Era um evento, pelo que eu vi, público. Então, o Lula vai ter que fazer um vídeo público e divulgar, né? E divulgar. Porque tem que ser na mesma rede social. Deu para entender? Porque é muito simples. Você vai numa rede social que tem milhões de pessoas e fala, aí depois você liga pro cara e fala, ô, fulano, me desculpa. Não é assim que eu quero, não. Eu quero que você vai na mesma rede social e coloca lá. E outra coisa, quem diz o que tem que escrever não é o réu, pessoal. As pessoas confundem isso. Eu vou lá então fazer uma nota. Não. Neste caso, quem vai ditar o que o Lula vai escrever se ele perder será o Bolsonaro. O Bolsonaro é que vai ditar, vai fazer um texto e vai enviar para... Claro que vai ser os advogados, né? Óbvio. Os advogados de Bolsonaro vai enviar para os advogados de Lula a retratação. E ele vai sim fazer, né? Ele vai ler aquilo que o Bolsonaro escrever. É assim que diz a lei. E vai estar lá para toda a vida. Não vai apagar, não. Não vai apagar, não. Vai ficar lá toda a vida aquela retratação. Isso aconteceu há poucos dias com aquele jornalista Alexandre Garcia. Veja, eu não estou entrando no mérito, ok? Se tinha represa, se não tinha, não é isso que eu estou falando aqui, tá? Eu estou falando que ele falou de umas represas, sei lá, Rio Grande do Sul aí, e aí depois a justiça obrigou ele a fazer uma retratação. Você sabe disso? O vídeo está aí. Agora, se tem represa, se não tem, pessoal, isso não é da minha conta, tá bem? Só estou te citando aqui um exemplo de como funciona, tá? Então, muitas vezes, nós advogados pedimos, além da retratação, dinheiro. Dinheiro, indenização. Neste caso, o Bolsonaro foi até bonzinho. Não pediu dinheiro, mas pediu uma retratação. E talvez poderemos ter, sim, uma retratação do Lula. Você queria ver a retratação do Lula em vídeo? Eu queria pedir desculpas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu falei que ele tinha uma casa e a casa não é dele, a casa é do irmão do Cid, fulano de tal. Vai ter que fazer isso, já pensou? É desse jeito que funciona a lei. Mas vamos ver se o Lula será condenado. Ele tem que ser condenado, obrigado a escrever, tá bom?
Forte abraço, fica com Deus, curta, compartilha.